Olá, eu sou a acadêmica Rita Cássia, do curso de farmácia. Essa é a disciplina de bromatologia e o assunto que eu vou abordar é sobre doença de Chagas transmissível por alimentos. A história natural da doença de Chagas começou há milhares de anos como uma exontia, particularmente entre os animais silvestres, que ainda persiste em áreas como a da região amazônica. A doença de Chagas, ou a tripanossomose americana, foi descoberta em 1909 pelo pesquisador brasileiro Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas, no município de La Sance, interior do estado de Minas Gerais. A doença se estabelece por meio de um ciclo biológico complexo e ocorre pela transmissão do Trypanosoma cruzi, T. cruzi. O ciclo inclui dois tipos de hospedeiros. O primeiro é um inseto hemíptero e hematófago, popularmente conhecido como barbeiro, o triatomínio. E o segundo é um mamífero reservatório que pode pertencer a diversas classes, como marsupiais e roedores. Fases da doença. A doença apresenta duas fases, inicial ou aguda. DCA é doença de Chagas aguda, que perdura por 4 a 8 semanas, muitas vezes assintomáticas ou oligossintomática, que é quando quase não apresentam sintomas. Caracterizada pela presença de tripomastigota no sangue do hospedeiro, e a segunda fase que pode perdurar por anos ou décadas, quando há evolução para a forma crônica, que é caracterizada pelo comprometimento dos tecidos cardíaco ou digestório do doente, com difícil detecção de parasitas circulantes. Em indivíduos cuja doença evolui para a fase crônica, pode haver o aparecimento de problemas cardíacos, megaesôfago e megacólon. Porém, entre outros sintomas crônicos, o principal é a insuficiência cardíaca, o que pode conduzir à morte súbita. Transmissão por via oral. O primeiro caso de infecção humana pela via oral foi registrado na Argentina por Masi e colaboradores, em 1936, através da ingestão do leite materno. No mesmo país, foram relatados casos de crianças que adoeceram após o consumo de remédio caseiro, contendo sangue fresco de tatu e de carne crua de animais silvestres. No Brasil, dentro e fora da região amazônica, muitos casos de doença de Chagas aguda têm sido registrados em forma de surto, caracterizando por um grupo de pessoas reunidas em um mesmo lugar que, ao ingerir o mesmo tipo de alimento, adoece e que quase simultaneamente com quadro febril e manifestações gerais de uma infecção sistêmica. A transmissão da doença de Chagas por via oral é considerado um mecanismo primário, principalmente no ciclo silvestre da tripanossomíase. As formas de contágio podem ser por ingestão de leite materno da mãe infectada, ingestão do sangue de mamífero infectado, ingestão de carne mal cozida de mamíferos infectados e especialmente de reservatório silvestre, ingestão de suspensão de Trypanosoma cruzi em pipetas, ingestão de alimentos ou bebidas contaminados com fezes ou urina de triatomíneos infectados por Trypanosoma cruzi, e ingestão de alimentos ou bebidas contaminados com urina ou secreção de marsupiais infectados por Trypanosoma cruzi. A ocorrência de transmissão do cruzi por meio de alimentos é, portanto, fato comprovado em diferentes modelos experimentais e observações de seres humanos. O açaí foi o alimento associado ao maior número de casos de doença de Chagas ocorrido na região norte nos últimos anos, seja pela contaminação dos frutos ou da própria polpa por meio de dejetos de animais reservatórios, ou de insetos vetores infectados das áreas endêmicas. Quando o açaí é industrializado, ele recebe o tratamento adequado para o seu consumo, isto é, a polpa do açaí obtida passa pelo processo de pasteurização, onde é aquecida numa temperatura que oscila de 80 a 90 graus e imediatamente resfriado, e elimina, assim, qualquer organismo patogênico, inclusive o parasita. O consumo de sucos batidos, como o do açaí, que foi o alimento com maior número de casos da doença de Chagas, ou do caldo de cana, que foi identificado em diversos casos como a origem da doença, porque barbeiros são triturados acidentalmente junto com as bebidas. O mesmo se passa com diferentes frutos populares na Amazônia.
Algumas recomendações precisam ser seguidas por países que apresentam transmissão oral de doença de Chagas, como, por exemplo, que a doença seja incluída no grupo das doenças transmitidas por alimentos, pelos órgãos nacionais encarregados da inocuidade de alimentos dos países endêmicos, e que os mesmos fomentem sua estratégia de prevenção e controle. A comunidade científica compete fomentar a investigação básica sobre o tema, para o desenvolvimento de conhecimento sobre transmissão oral de T-cruzi, que propicia sua melhor interpretação epidemiológica e direcionamento das ações de prevenção e controle. Diagnóstico e tratamento. O quadro clínico é variado, sem lesões de porta de entrada, ocorrendo febre, fenômenos de irritação gástrica, dores abdominais, vômitos, melenas e icterícia. Em muitos casos, sobrevivem com o tempo, em casos mais graves, cardiopatia aguda e sinais de irritação de meninge. O tratamento é o clássico, da forma aguda, cuidando-se adicionalmente de possíveis hemorragias digestivas. A prevenção de transmissão oral é relativamente difícil, dado o caráter aleatório e inesperado de seu acontecimento. Medidas gerais de higiene e boa seleção alimentar impõem, assim como a boa cocção de carnes silvestres de áreas endêmicas. Sobre a prevenção, existem algumas medidas que podem prevenir a contaminação por doença de Chagas em alimentos naturais. Comprar alimentos como açaí e palmito de fornecedores registrados e que cumpram as condições sanitárias necessárias. Evitar o consumo de frutas em estado cru nos locais de maior ocorrência de surtos da doença, como no estado do Pará, Amapá e Acre. Fora desses locais, optar por alimentos pasteurizados ou liofilizados. Não se sabe ao certo por quanto tempo o parasita fica viável em preparação líquida congelada. Bom, como não existe uma vacina ainda para a doença de Chagas, os cuidados devem ser redobrados nas regiões onde o barbeiro ainda existe. A cana-de-açúcar deve ser cuidadosamente lavada antes da moagem e a mesma preocupação deve ser tomada antes de o açaí ser preparado para consumo. Bom, espero que tenha ficado claro e muito obrigada pela atenção.